Saudações, irmãos. Como vocês estão? Sobrevivendo? Bem-vindos para mais um vídeo. Eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco sobre os entregadores de aplicativo e as suas condições de trabalho. Eu tenho acompanhado alguns vídeos de entregadores e os relatos que eles fazem sobre as dificuldades que eles passam e sobre o dia a dia do seu trabalho. Eu vejo que muitas pessoas já estão se desencantando com esse trabalho de entregas, elas já estão revalorizando a CLT, algumas estão deixando esse trabalho para voltar a trabalhar como CLT. Muitas já perceberam que trabalhar com essas plataformas é ilusão, porque essas plataformas elas fazem elas têm uma série de estratégias e táticas para poder manter a pessoa trabalhando pelo maior tempo possível. Em outro vídeo eu falo um pouco sobre essas táticas. E algumas dessas pessoas que trabalharam por muitos anos estão saindo e retornando para a CLT. E eu gostaria de ler alguns relatos e mostrar o que essas pessoas estão dizendo. Claro, eu não vou decidir qual é o melhor tipo de trabalho, e eu acho que isso é uma opinião que cada um tem de acordo com as suas condições e da sua realidade. Então, de forma alguma, eu estou dizendo para você o que você deve fazer. Não. Só estou querendo expor a opinião das pessoas que trabalham nisso e tentar entender como é a vida delas e quais são as dificuldades que elas enfrentam todos os dias. Então, vamos dar uma olhada nesses comentários. Eu vi um comentário aqui e ele diz o seguinte: uma dica para a galera. Não saia do trampo de vocês se você ganha na CLT 2.000 ou quase isso. Só comece a rodar se você ganha mal ou o trampo de vocês for ruim e exigir muito esforço físico. Realmente, você trabalha na construção civil, ou como carregador em supermercados, ou como mecânico de linha pesada, coisas assim. São trabalhos muito difíceis, muito perigosos, muito insalubres e pouco remuneram. Então, nesse caso, de fato, eu acho que compensa você trabalhar como entregador. E ele continua: só comece a rodar se você. Rodar em aplicativo é bacana, mas não é o principal. Eu vou falar da minha experiência. Eu saí do meu trampo CLT, eu era porteiro, ganhava 2.300 por mês e trabalhava dia sim, dia não. Não tá ruim, né? Para nossa realidade não tá tão ruim. Ele deveria ter mantido esse trabalho e ter trabalhado como entregador nesses dias de folga. Mas ele não fez isso. Ele continua: um dia tive a ideia de tentar entregar, saí do meu trampo e hoje me arrependo. Cada dia está mais perigoso rodar, cada dia uma luta para fazer a meta. Gasolina subindo, produtos para a manutenção da moto, também cada vez mais caro. Eu caí de moto em dezembro, fiquei parado e tive que vender algumas coisas, tipo meu PC para me manter no aluguel, garantir energia de casa, comida e água. Olha, é difícil, né? É, se ele, porque ele se acidentou e ficou um mês parado, e já teve que vender as coisas de casa. Então isso significa que não dá tanto dinheiro assim, mesmo você trabalhando religiosamente todos os dias. E pelo que ele está falando aqui, há muitos gastos que não são previstos ou não planejados, como manutenção e a gasolina que sempre está aumentando. Às vezes muitos entregadores se encantam com o valor bruto que eles recebem, mas esquecem que eles precisam deduzir daquele valor uma série de custos que fazem com que o valor real que eles recebem é quase metade, às vezes de fato metade do que eles receberam no aplicativo.
a gasolina, a manutenção, seguro. A manutenção é quase todo mês, né? E essa moto, uma moto que roda todo dia, ela vai quebrar muito. Troca de óleo, eventuais acidentes que vão acontecer. Se você ficar doente, aquele dia você perdeu, então você vai ter que compensar trabalhando mais no outro dia ou trabalhando no fim de semana. E outros pormenores, né? E ele continua: se você tem um trabalho leve, tipo porteiro, segurança, motorista de van, vigilante, e se você é CLT nessas áreas, não saia. Só recomendo para pessoas que trabalham muito e ganham pouco ou trabalham fazendo esforço físico demais. É isso, rapaziada. Legal o relato dele, né? Ele foi bem honesto. Ele teve essa experiência não muito boa e ele está dando essa dica para as pessoas. Se você tem um trabalho muito exaustivo, talvez não valha a pena você trabalhar como entregador. Vamos ver mais um comentário. Tem vários aqui muito legal. É... Olha aqui, ó. Já fiz Uber Moto, Uber Flash, 99 Moto, iFood. Esse é bem experiente, hein? E InDrive, para entregar objetos e realizar corridas de passageiros. Uma coisa eu te falo: se os seus gastos estão superiores a 20% do seu ganho, o negócio está ruim. Impressionante, né? Se você compromete mais do que 20%, o negócio já está ruim. Olha só. Já teve mês em que meus gastos com a moto foram de apenas 11%, mas para isso é preciso selecionar bem as corridas. Caso contrário, o resultado é mais tempo na rua, maior gasto de manutenção e, claro, menor ganho líquido por hora. Se não colocar na ponta do lápis, é tudo ilusão. Digo para quem tem responsabilidades dentro de casa. De novo, né? Foi o que eu falei, você precisa ser muito cuidadoso e muito disciplinado financeiramente para fazer com que isso seja vantajoso. E se você tiver família, vai ficar mais difícil. Eu acho que é uma opção boa para quem é solteiro e sem filhos, e pode inclusive ficar longas jornadas na rua, né? Para quem tem filho e esposa, o buraco é mais embaixo. Vamos ver mais comentários. Tem vários interessantes aqui. Ó, mais um aqui, ó, do Anderson Silva. Eu faço iFood, Uber e 99 moto. E digo uma coisa: para fazer 150 bruto por dia, tem que ficar de 8 a 14 horas na rua. Olha isso. Tem que saber escolher muito bem as corridas e tem que dirigir na manhã, sem pressa e sem desespero, pois cada multa ou acidente de trânsito já desconta uma parte do salário. Complicado, né? Ficar 14 horas na rua é muito difícil. Tem também gastos com gasolina, manutenção e revisão da moto, que devem ser feitos todo mês para manter o funcionamento e segurança da mesma. E claro, todo o tempo que a moto estiver consertando é um tempo que você não está ganhando nada. Trabalhar pelos aplicativos hoje em dia ficou muito ruim, pois entrou muitos motoristas na profissão, ou seja, a demanda de pedidos caiu drasticamente e, consequentemente, os valores das corridas também caíram muito. E a tendência é piorar futuramente. Quanto mais pessoas entram no sistema, maior a oferta de motoristas, então o valor para cada um diminui bastante. É assim que funciona. Só que eu me impressionei pelo que ele falou aqui. 8 a 14 horas na rua é muita coisa, gente. Você pode até aguentar isso por 1, 2, 3 meses. Depois o seu corpo já vai dar sinais de cansaço. E a sua mente também. Então vale a pena para ganhar 150 bruto por dia? Muito difícil. A situação realmente não é fácil. Tem que pensar muito bem se vale a pena. Mais um comentário. Corro no iFood faz 2 anos e digo uma coisa: dá dinheiro sim. Esse comentário já é diferente, mais otimista, né? Porém, você tem que levar a sério a profissão. Eu saio às 7 de casa e vou até às 15 horas. Faço em média de 170. Mais ou menos o que o comentário anterior disse, 150, 170.
Se eu correr até às 18, ou seja, se eu ficar 11 horas na rua, faço R$ 200 tranquilo. Porém, tem que correr certinho, não pode dar moleza. Tem que se cuidar bastante no trânsito e, se possível, pagar seu MEI. Se caso se machucar fazendo entregas, o iFood paga todo o tempo que você ficar em casa. Então, cara, olha isso. Você tem que custear a manutenção, a gasolina, o seguro, eventuais batidas e acidentes, o MEI, porque se você não tiver um MEI, você tá frito, né? O MEI que garante a aposentadoria futura, uma aposentadoria de salário mínimo ainda por cima. Se você se acidentar, você perde seu dia. Se você ficar doente, você perde seu dia. Se você ter que fazer uma manutenção mais demorada, você vai perder seu dia. Então, esses valores, eles são muito... O valor bruto, ele é muito diminuído com o tempo, ele é muito diluído. E é muito difícil você identificar esses descontos que você vai ter que ter se você trabalhar como entregador, né? Eu acho que esse é o mais difícil, calcular o seu real rendimento líquido, né? Vamos ver mais um comentário. Diego Ângelo. Estou fazendo com Uber 99 e iFood mais de 5 mil por mês bruto. Já líquido, estou faturando 3 mil. Para mim tá ok. Ele está perdendo 2/5 do que ele recebe. Quase metade. Que é mais ou menos o que a gente tinha dito, né? O que você recebe do iFood, metade é apenas para você continuar trabalhando. E para ele receber 5 mil, ele deve estar trabalhando muita coisa. Não deve estar trabalhando 8 horas por dia, não. Deve estar trabalhando, deve estar ralando muito. Você pode até perceber pelo fato dele dizer que trabalha com 99, iFood e Uber. Dado que o máximo de tempo que uma plataforma, você pode trabalhar numa plataforma é 8 horas, então ele termina as 8 horas em uma e depois trabalha com a outra. Ele está fazendo mais de 8 horas fácil por dia. E naquilo, sem feriado, sem final de semana, sem fim de ano, sem férias, sem porcaria nenhuma. Quer ver mais um comentário? Tem mais comentários aqui que eu separei de outro vídeo. Aqui, ó, Henrique Gomes. A melhor coisa a se fazer é estudar. A melhor coisa a se fazer é estudar. Trabalhei de moto durante 6 anos, dia e noite, sol e chuva. Era punk. Acidente, trânsito caótico, sofri 2 assaltos à mão armada. Isso é uma questão também. Se você trabalhar nisso, com certeza você vai se acidentar em algum momento e provavelmente você vai ser assaltado também, especialmente se você trabalha em São Paulo ou no Rio. E caí na real, que o trampo não valia o risco que corria. Ajuntei dinheiro e fui estudar, e foi a melhor coisa que fiz. Nesse tempo vi que para mim, nesse tempo vi que para quem tem qualificação, a CLT não é ruim. E como renda extra, montei uma loja online com produtos relacionados à minha área de atuação. Legal. E bom que ele conseguiu sair dessa e se aprimorar, né? Mas ele foi esperto. Ele com certeza ralou muito e conseguiu encontrar um tempo para poder estudar e sair dos aplicativos, né? E ele foi bem honesto também. Mas ele sofreu bastante, né? 2 assaltos, chuva, acidente, não é fácil. Tá? Vamos ver mais um vídeo para finalizar. Vamos ver mais um comentário para finalizar o vídeo. Trabalho na Telecom. Para ganhar 2 mil, preciso fazer 5 a 6 instalações por dia, trabalhando de domingo a domingo. Já trabalho embaixo de chuva e o sol chega a passar dos 40 graus e não tenho auxiliar. A empresa me obriga a trabalhar sozinho e me cobra muito. Não aguento mais essa vida. Risco de cair de prédio, tomar choque em poste, entrar em forro de casa, extremamente estressante e perigoso. Tenho que enfrentar o trânsito todos os dias com um carro que não é meu. E se pegar uma multa ou bater, eu tenho que pagar. Minhas contas já dão 20k. Não me sinto feliz. Quero sair e entrar para entrega.
eu tirar 1.000 só para pagar as contas, já lavo a minha alma. 3 anos de telecom é só humilhação. Esse caso é bem difícil, né? O trabalho dele é muito duro, ganha muito pouco. Também tem descontos e é muito perigoso. Tá muito pouco ele ganhar R$ 2.000, um trabalho que claramente tem periculosidade, né? Provavelmente ele não está ganhando essa periculosidade. E R$ 2.000 para fazer tudo isso que ele faz está muito baixo mesmo. Nesse caso, em casos de CLT que remuneram muito pouco, os aplicativos são preferíveis. Então acho que ele deveria, se puder, né, tentar dar uma chance aos aplicativos e ver se ele se adequa e, e consegue fazer. Sou CLT na parte da tarde, das 14 às 22 faço entrega. 14 às 22 dá 8 horas. Na parte da manhã, como extra, dá para tirar uma grana boa. Estou investindo em negócio próprio com a renda dos aplicativos. Mais um que está trabalhando em 2 lugares, trabalhando muito, mas já está com plano de evoluir, né? Por um tempo você consegue fazer dupla jornada, né? Só por um tempo. Tem que ser muito disciplinado para sair dessa, senão você vai sofrer lá na frente. Trabalho fazendo entregas desde 2019. Antes era só aplicativo, hoje em dia eu trabalho fixo. Posso te dizer que não tem trampo melhor que dê lucro e liberdade, a não ser que você tenha seu próprio negócio. Esse Julian Ramon, ele viveu os dois mundos, né? Ele já trabalhou como CLT e no aplicativo. E ele chegou à conclusão que os dois, os dois são ilusão. Apenas você tendo seu próprio negócio, você pode ter lucro e liberdade. Ele pensa assim. Vários comentários, é legal ver o relato das pessoas. Olha aqui mais um. Só entre nesse trampo se você gostar de pilotar. É muito bom estar em lugares diferentes, é livre acima de tudo, mas no fim do dia sua coluna irá reclamar. Nossa, isso é verdade. Quem pilota moto dói muito, né? Seus glúteos, as suas costas, as suas pernas. E imagina você ficar 10 horas em cima de uma moto todo dia. Seus olhos vai parecer que estão com areia devido à poluição do centro. Esse ponto é bem importante e pouca gente fala, e ele citou. Eu tenho moto também. E para quem dirige moto, você respira muita fumaça, muita poluição. Já foi feito estudos que dizem que o nível de poluição de um motoqueiro é várias vezes maior do que de um pedestre que está na calçada, porque o motoqueiro ele está no meio daquilo que os cientistas chamam de corredor de fumaça. E você respirar aquilo todo dia também vai te trazer problemas de saúde, a longo prazo, imagino, né? Esse, esse é um ponto importante também. Mas não mata, dá para seguir. Ligou o aplicativo, sempre tem uma chamada, um com os valores pequenos, outros com os valores de 30, 40, até R$ 70 numa entrega. No caso da Uber, entrega ou Flash. Conselho: não largue o seu trampo, faça na folga. Será um meio de saber se vale a pena para você, afinal o que é bom para mim não pode ser bom para você. Eu concordo com ele. Pior, você não deve largar seu trabalho, a menos que seu trabalho seja muito ruim. Mas é bom você testar para ver se você realmente se adequa e se vale a pena. Eu larguei a CLT e hoje tiro R$ 900 por semana, sendo 750 livre. R$ 900 por semana dá 3.600 por mês. Tirando os custos, imagino que deve sobrar para ele algo em torno de 3.000 por mês, líquido. Não é muita coisa, né? 3.000 por mês líquido para trabalhar todo dia é muito pouco. Mais comentários, só mais um para finalizar, deixa eu ver um aqui.
Aqui. Sair da CLT para ir fazer entrega é doideira. Não visem apenas os ganhos. Humilhação, perrengues, chuva no lombo, etc. E sem falar que se quiser fazer dinheiro, você vai se matar. Não adianta. Entregador só se ferra, essa é a real. Agora, ficar no seu CLT e fazer um extra nas entregas, aí sim vira. Mas sair não. Se for para sair da CLT, pensa em abrir um negócio próprio. Guarda 30% do que você ganha e marcha. Mais uma advertência naquilo que nós estamos dizendo, né? Entregadores talvez já tenha sido muito bom no passado e agora serve mais como complemento de renda e não para você estabelecer como uma profissão de longo prazo, né? De forma geral, pelo que eu li e entendi, trabalhar com o iFood, com essas plataformas, compensa em dois casos. Ou para você complementar a renda, no caso, você já tem um emprego e trabalha com iFood para complementar, ou como algo provisório. Eu acho que você trocar seu trabalho e achar que você vai trabalhar em cima de uma moto e ganhar muito dinheiro e isso vai se sustentar pela vida toda, é algo que é um risco que não vai se concretizar. Então, siga esses conselhos dessas pessoas que trabalharam e tome a sua decisão, certo? Então é isso. Eu queria falar sobre esses temas. Eu me interesso bastante sobre essas questões de trabalho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você trabalha como entregador, comente aqui embaixo. Eu vou gostar de ler o seu relato e a sua experiência. E é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.